A política muitas vezes tem provocado paixões, separado famílias, amigos, igrejas e muitas das vezes tem dominado conversas em muitos lugares. E o cristão, diante de tudo isso, onde fica? Quer seja um cidadão cristão ou não, somos chamados a viver com responsabilidade na terra. Estamos então abrindo neste momento esta sessão de reflexões bíblicas sobre cristão, sim, mas também angolano. E hoje nós vamos falar sobre o chamado à participação, porque o cristão deve se importar com a política. Por que o cristão não deve se omitir nessas questões relacionadas à política? Em Jeremias capítulo número 29, versículo número 7, somos chamados a orar pela cidade e buscar o bem ou a prosperidade da cidade. O que vemos aqui, então, é que tanto a oração quanto o ato de buscar devem caminhar juntos. E vemos também aqui que, por exemplo, a felicidade ou a prosperidade da cidade vai afetar os habitantes da própria cidade. Muitas das vezes as pessoas acham que a política é algo sujo, é algo diabólico, é algo que o cristão não deve se envolver. No entanto, quando nós olhamos para os grandes homens do cristianismo, homens como, por exemplo, Wayne Grudem, John Stott, Francis Schaeffer, percebemos que o cristão não somente lhe é permitido participar nas questões de política, mas como também faz parte do seu chamado se envolver em questões relacionadas à política. E por que então que o cristão deve se importar com política? Em primeiro lugar, porque Deus nos ordena a amarmos o próximo. E quando nós amamos o próximo, nós então vamos nos preocupar com aquilo que é justo, com aquilo que é seguro, e não somente isso, devemos lutar para que haja oportunidade igual para todas as pessoas. Em segundo lugar, por exemplo, muitas decisões políticas afetam todas as pessoas. Não somente isso, muitas das vezes afetam muito mais a famílias desfavorecidas, afetam, por exemplo, questões de liberdade religiosa. Estamos a viver nesse nosso tempo, muitas denominações estão sendo fechadas e ainda é possível que venham ser fechadas, e essas decisões políticas muitas das vezes podem afetar a valores bíblicos, valores morais. Então vemos aqui razões muito firmes para podermos nos envolver em questões relacionadas à política. Mas também, meus amados, em terceiro lugar, ficar passivo, ficar calado, esconder-se, não se envolver em política, é uma forma de nos negligenciarmos o nosso testemunho cristão. Isso não significa que nós devemos brigar, devemos lutar defendendo este ou aquele partido, mas que por sermos cristãos, somos chamados a defender aquilo que é justo. Quando nós olhamos, por exemplo, em Romanos capítulo número 13, nós vemos ali o apóstolo Paulo descrevendo as responsabilidades do Estado. Ele mostra que o Estado é uma instituição estabelecida por Deus. Mas também ele mostra que faz parte da responsabilidade do Estado promover o bem e punir o mal. E quando o Estado não promove o bem e não pune o mal, então não está a agir em conformidade com a responsabilidade que lhe é imposta. E nesse caso, o cristão deve orar, deve falar e deve agir de maneiras que possa estimular o Estado a poder se posicionar de forma correta. Isso vemos, por exemplo, os profetas no Antigo Testamento, o profeta Elias, o profeta Amós, o profeta Daniel e muitos outros profetas que lutaram para que o Estado pudesse ser corrigido. Por exemplo, no Novo Testamento vemos o
caso do profeta João Batista, vemos mesmo o Senhor Jesus muitas vezes corrigindo e repudiando o mal. E vemos também um exemplo bem clássico até lá em Atos dos Apóstolos, que aconteceu nos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículo número 19, onde eles dizem que mais importa obedecer a Deus do que os homens. E então, meus amados, nós somos de alguma forma estimulados a participar de forma que o Estado possa andar corretamente. Grave bem isso. Se Deus nos deu uma voz, então devemos usá-la. Se Deus nos tornou luzeiros da terra, então devemos iluminar, até mesmo nas questões de política. Se Deus nos tornou sal da terra, então devemos também salgar até nas questões de política. Se de alguma forma, nessa nossa reflexão, nesse nosso primeiro tópico, o chamado à participação, porque o cristão deve se envolver em questões de política, se você de alguma forma foi edificado, então pode curtir este vídeo, pode partilhar esse vídeo e também nos acompanhar nos vídeos que poderão se seguir. Lembre-se que estamos falando sobre cristão, sim, mas também angolano.